Olá, sejam bem-vindos ao nosso site refisdacrise.com.br. Tendo em vista algumas consultas que nós temos recebido de clientes e principalmente de usuários desse nosso site refisdacrise.com.br a respeito desse assunto, resolvemos enfrentá-lo agora, nesta ocasião, neste vídeo. Qual é o assunto, então, em questão que nós pretendemos tratar? Se é possível o contribuinte reavaliar, reajustar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa relativamente a despesas não contabilizadas em outros exercícios, obviamente exercícios passados, ou seja, alguma despesa que a empresa teve, vamos supor aqui em 2007, por esquecimento ou por alteração do critério contábil, não foi devidamente realizada, apropriada lá em 2007. Essa despesa pode ser apropriada em 2010 ou até mesmo em 2009 e por extensão, utilizar o prejuízo fiscal, a base de cálculo negativa incrementada em razão dessa, entre aspas, nova despesa, ou, se preferir, dessa velha despesa apropriada extemporaneamente? É possível isso? O outro assunto, aí até mais prático, que pelo menos tem motivado as consultas para o nosso escritório, é a apropriação de despesas relativamente à atualização de débitos incluídos no Refis 1, no PAEX, que é o Refis 2, ou no PAEX, que é o Refis 3. Muitas empresas congelaram essas dívidas nos seus balanços, congelaram essas dívidas também na hora de calcular o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, ou seja, não atualizaram esses débitos com o índice aplicável, segundo a legislação de regência, que seria a TJLP. Pode agora, posteriormente, fora do exercício de competência, aproveitar essas despesas e, por via reflexa, consequente, obter esse incremento na base de cálculo negativo da CSLL, no prejuízo fiscal do imposto de renda? A resposta nossa é afirmativa. A resposta nossa é sim. Nós não desconhecemos o chamado princípio contábil da competência, por meio da qual todas as receitas, as despesas devem ser apropriadas na medida em que forem incorrendo. Isso está inclusive no artigo 9º da resolução do CFC 750 de 93. No entanto, o artigo 186 da Lei da Sociedade Anônima, ou seja, da Lei 6.404 de 76, em seu inciso 1 e parágrafo 1º, dão essa possibilidade para o contribuinte reajustar exercícios anteriores no atual exercício. Então, o artigo 186 dispõe o seguinte: a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará, inciso 1, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Por sua vez, o parágrafo 1º estabelece: como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Então, existe sim a possibilidade de se apropriar extemporaneamente essas despesas incorridas em exercícios anteriores, nas hipóteses de alteração no critério contábil adotado pela empresa ou pela verificação de erros imputáveis à pessoa jurídica. No mais, outro grande assunto que se cria se refere, até antes disso, o artigo 6º, parágrafo 3º, letra A do Decreto-Lei 1598 de 77, também dispõe o seguinte: na determinação do lucro real
poderão ser excluídos do lucro líquido do exercício, ou seja, também podem gerar prejuízo fiscal, base de cálculo negativa. A linha A, os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício. Parágrafo 4º desse mesmo artigo 6º, parágrafo 3º, letra A do DL, Decreto-Lei 1598/77. Os valores que, por competirem a outro período base, forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente. Então, esse decreto-lei também dá base, dá amparo para isso que nós estamos comentando agora. É claro que a gente está fazendo esses comentários nesse nosso site do Refis da Crise, pensando na possibilidade do aproveitamento da base de cálculo negativo, do prejuízo fiscal, de ter esse incremento nesses créditos fiscais para fins de amortização, de liquidação das multas e dos juros relativamente aos débitos inseridos no parcelamento da Lei 11.941. Até nós temos um vídeo tratando especificamente desse assunto. Por fim, um assunto também que tem motivado algumas consultas nossas quanto ao período. Qual é o prazo que as empresas poderão se utilizar nesse reajuste, nesse aproveitamento extemporâneo de despesas realizadas em outros exercícios? Porque há um entendimento, há uma sensação falsa de que a empresa só pode retroagir essas despesas dos últimos 5 anos, ou atualizar esses débitos de Refis 1, 2 e 3 relativamente aos últimos 5 anos. Isso está errado, porque esse entendimento parte do artigo 168 do Código Tributário Nacional, que trata da restituição de indébito relativamente a pagamento indevido ou a maior. Meu Deus do céu, compensação de prejuízo fiscal, base de cálculo negativo não tem nada a ver com pagamento indevido ou a maior de tributos. O que fica absolutamente descartada a invocação e aplicação do artigo 168 do Código Tributário Nacional. Existe até um histórico de decretos-leis determinando, já foi até determinado no passado, a utilização pelo prazo dos últimos 3 anos, depois o prazo dos últimos 5 anos. Nós temos aí o Decreto-Lei 1493/76, o Decreto-Lei 1598/77, o Decreto-Lei 2341/87, mas atualmente o que rege esse assunto é a Lei 8.393 de 91, posteriormente, depois nós temos o artigo 12 da Lei 8.541 de 92, que acabou com esse prazo. Não existe prazo prescricional nesse assunto. Então, os prejuízos fiscais apurados a partir de 1º de janeiro de 95 não tem prazo decadencial para a sua compensação.